Deus seja louvado. Irmãos, a paz de Deus. Meu nome é João, e venho hoje perante a congregação, aqui em nossa amada Belo Horizonte, para dar meu humilde, mas fervoroso, testemunho, a fim de glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois, como nos ensina a palavra em Salmos 107:2, digam-nos remidos do Senhor, os que ele resgatou da mão do inimigo. E eu sou um desses, remido e resgatado das profundezas do abismo para a maravilhosa e resplandecente luz do Evangelho. Peço a paciência de todos, pois o Senhor me deu uma história tão longa, cheia de detalhes de sua graça e misericórdia, que um simples resumo não faria jus ao que ele fez em minha vida. Minha vida, até pouco tempo atrás, era o reflexo mais fiel de Efésios 2:12 da manhã. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa passagem, agora tão clara para mim, era a exata descrição da minha alma. Eu era um homem perdido, entregue à feitiçaria, à idolatria, vivendo uma vida de engano e vaidade. Minha alma estava vazia, e eu buscava preencher esse vazio em práticas que, na verdade, me aprisionavam cada vez mais. Minha família e amigos me viam como um macumbeiro, e a verdade é que eu era. O dinheiro que ganhava, muitas vezes com muito esforço, era rapidamente consumido em oferendas, rituais e consultas a guias espirituais que prometiam paz, mas que me ofereciam apenas mais angústia e aflição. Como diz em Provérbios 2:12 da tarde, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Eu estava nesse caminho. Eu passava noites inteiras em terreiros de macumba, ali mesmo em Belo Horizonte, participando de rituais com fumaça, cânticos e tambores que, para mim, eram a porta para o poder e a prosperidade. Eu acreditava sinceramente que aquelas entidades me dariam o que eu buscava: reconhecimento, dinheiro, sucesso. Eu sacrificava animais, fazia oferendas em encruzilhadas, seguia rituais complexos e me submetia a guias espirituais que me exigiam cada vez mais. Mas cada passo que dava nesse caminho era um passo mais fundo na lama do pecado. Meu coração, irmãos, estava pesado. O vazio que sentia no peito era como um buraco negro, sugando toda a minha energia, toda a minha paz. Eu dormia com o coração acelerado e acordava com o espírito atormentado. A promessa que me era feita era de luz, mas a realidade era de trevas profundas, uma escuridão que a Bíblia descreve tão bem em Isaías 59:10. Apalpamos as paredes como cegos, e tateamos como quem não tem olhos. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, entre os vivos, somos como mortos. E era exatamente assim que eu me sentia, um morto-vivo, perambulando pelas ruas de Belo Horizonte sem direção, sem propósito. Minha vida era um reflexo de Romanos 7:24 da manhã. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Em meio a essa escuridão, Deus, em sua infinita bondade, plantou uma semente de luz ao meu lado. Morava meu vizinho, o irmão José. Ele era um homem de fé inabalável, um servo fiel desta congregação. Sua casa era um farol em meio à escuridão da nossa rua. Eu via a luz que emanava de sua família, a paz em seus rostos, a alegria em suas vozes. E, mesmo sabendo da minha vida desregrada, do meu envolvimento com o ocultismo, ele nunca me julgou. Pelo contrário, seu amor era a manifestação pura e simples de 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ele me saudava com a paz de Deus, me oferecia um sorriso sincero e, como vim a saber depois, orava por mim incessantemente. Ele me convidava para vir à igreja, mas eu, em minha cegueira espiritual, sempre recusava com a desculpa de que aquilo não era para mim. A paciência dele era um reflexo da longanimidade de Deus, que esperava o momento certo para me alcançar. Sua vida era um sermão silencioso, um testemunho vivo do que a fé em Cristo pode fazer. Eu via o contraste entre a minha vida de tormento e a vida dele de serenidade, mas meu orgulho e meu apego ao mundo espiritual das trevas me impediam de dar o primeiro passo. E a palavra de João 3:19 da manhã se cumpria em mim. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu amava mais as trevas, mesmo que elas me trouxessem dor.
Quando o irmão José partiu para a glória, sua família, cientes da minha situação financeira e do respeito que eu tinha por ele, me procuraram. Eles me doaram um dos seus ternos, um terno simples, mas bem cuidado, que ele usava para vir à igreja. Eles me disseram: João, nosso pai ia amar que você usasse isso. Ele sempre orou por você. Aceitei a doação, sem imaginar que aquele tecido era, na verdade, um manto de bênção, um instrumento nas mãos de Deus para a minha salvação. Eu vi aquele terno apenas como uma peça de roupa útil, sem valor espiritual algum. Que engano o meu! Naquela mesma noite, eu tinha um compromisso importante em um centro de macumba na região da Pampulha, aqui em Belo Horizonte. Aquele era o auge do meu envolvimento com a feitiçaria, um rito que eu acreditava que me traria poder e prosperidade. Vesti o terno do irmão José, e a princípio, parecia uma roupa normal. Senti-me até elegante, mas assim que comecei a caminhar, algo estranho aconteceu. O terno parecia pesado sobre meus ombros. Não era um peso físico, mas um peso espiritual. Era como se a santidade daquela veste, que havia sido usada por um servo de Deus para adentrar a casa do Senhor, estivesse repelindo o mal que me cercava e o mal que eu carregava em meu coração. Era a presença de Deus se manifestando de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Quanto mais me aproximava do terreiro, mais pesado e desconfortável eu me sentia. Meus passos se tornaram lentos e pesados, como se eu estivesse caminhando contra uma correnteza fortíssima. Era como se uma barreira invisível estivesse me impedindo de continuar. O suor escorria pelo meu rosto, e meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo em meus ouvidos. Uma angústia me tomou, uma angústia diferente das que eu já havia sentido. Não era a aflição do pecado, mas a aflição da presença de Deus confrontando o meu erro. Era a palavra de João 1:5 se manifestando em minha vida. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O terno do irmão José era a luz que me alcançava, e as trevas da feitiçaria não podiam suportar. Eu sentia, irmãos, que havia uma batalha por minha alma. E o exército de Deus, invisível, marchava comigo, me protegendo e me conduzindo. Era o que diz em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Eu me lembrei das palavras do irmão José, de sua fé, de sua paz. Lembrei-me das vezes em que ele me convidou para vir à igreja. Parei no meio da rua, tremendo. A batalha espiritual em meu interior era tão real, tão palpável, que me ajoelhei no chão, ali na calçada de Belo Horizonte. Minha mente gritava para eu continuar em direção ao terreiro, mas meu espírito, tocado pela graça de Deus, clamava por socorro. Foi então que, em um ato de desespero e rendição, tomei a decisão mais importante da minha vida naquele momento. Dei meia volta. As pernas, que antes estavam pesadas, ganharam leveza, e meu coração, que batia em desespero, começou a se acalmar. Caminhei em direção a este lugar abençoado, e ao chegar aqui, me sentei em um dos bancos do fundo, envergonhado e humilhado, mas com um anseio profundo em minha alma. A congregação estava em oração. O louvor da orquestra, que eu nunca havia ouvido, encheu o ambiente com uma melodia tão sublime que tocou minha alma de uma forma que nenhuma feitiçaria, nenhum tambor, jamais tocou. Senti uma paz que nunca havia experimentado, uma paz que excede todo o entendimento, como nos ensina a Bíblia em Filipenses 4:7. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e naquele momento, eu entendi. Eu não estava apenas vestindo um terno, eu estava sendo convidado a vestir a justiça de Cristo, a veste nupcial mencionada em Mateus 22. Era o Espírito Santo me atraindo para a casa do Pai, lavando minhas feridas, curando minha alma e me dando uma nova identidade. Era a promessa de 2 Coríntios 5:17 da manhã se cumprindo em mim. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ao final do culto, o ancião da igreja, com uma sabedoria e um amor que só podem vir de Deus, me convidou à frente. Ele não sabia nada sobre minha vida, mas parecia saber tudo. Ele disse: Irmão, sinta-se em casa. O Senhor tem um propósito para a sua vida. E ali, diante de todos, eu confessei minha vida de pecado e entreguei meu coração a Jesus Cristo. Ele me resgatou do lamaçal do pecado, me deu um novo coração, me lavou e purificou.
Desde aquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Abandonei a vida de feitiçaria. O terno do irmão José, que me guiou a esta casa, agora é o símbolo da minha transformação. Hoje, sou um novo homem, batizado nas águas para a glória de Deus, livre das amarras do pecado e da angústia que me consumia. Eu encontrei a verdadeira paz, o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade na comunhão com Cristo e com esta abençoada congregação. E tudo isso aconteceu, irmãos, porque Deus, em sua infinita misericórdia, usou a vida de um servo fiel e um simples terno para me trazer do engano para a verdade. Por isso, meu coração transborda de gratidão.